Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 4 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Amanhã estamos dando início a uma nova caminhada dentro da igreja. É um tempo que é muito importante para nós, que somos católicos. Esses 40 dias de preparação para a grande festa da Páscoa do Senhor. Essa é a festa mais importante dentro da nossa fé cristã, que é a Páscoa do Senhor. Pedimos, Senhor, que nos ajude a viver bem esse tempo novo que nós estamos iniciando, que leva a refletir tudo aquilo que Jesus viveu, sofreu, por amor a cada um de nós. Colocamos nosso coração, tudo aquilo que nós trazemos no coração do Senhor. Que Ele nos dê a graça de uma boa caminhada nesse tempo novo que nós estamos dando início amanhã, com a Quaresma. E nessa confiança nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. Esse evangelho de hoje que São Marcos trouxe para a nossa reflexão, traz para nós uma mensagem muito importante que a gente lembra que, para nós lembrar que Jesus foi pobre. Assim, no sentido de desprendimento de tudo, o que o evangelista quer nos mostrar que Jesus não era um mendigo que passava fome, mas ele quer mostrar para nós que Jesus era desprendido de tudo. Ele nos dá o exemplo que Jesus ele não teve nada. Quando Jesus ele dá o início da sua vida pública, ele foi morar na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, nas margens do rio da Galileia. Foi aonde que ele chamou os seus discípulos. Eu não sei se você já apanhou atenção que tudo que Jesus tinha era emprestado. Quando Jesus foi fazer a pregação no mar, ele pede para Pedro a sua barca emprestada. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, ele pede também emprestado o jumentinho. Os padres da igreja, eles nos fazem essa reflexão. Ele diz que a única coisa que Jesus tinha que era dele mesmo era a cruz. E a cruz ele abraçou com propriedade, porque a cruz era dele mesmo, para a nossa salvação. O que esse evangelho hoje traz para a nossa reflexão? O desprendimento. O desprendimento de Jesus, ele é o exemplo para todos nós. Aqui no Evangelho, Pedro fala a Jesus, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ter em troca? E Jesus responde, em verdade vos digo, ninguém que deixa casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho, campo, por causa de mim, e do Evangelho receberá 100 vezes mais agora. E também na vida futura, que é a vida eterna. Mas claro que tudo isso vai receber com perseguições. Olha que é por amor a Jesus que os consagrados, eles abraçam a vida celibatária. Eles abrem a mão de tudo, não tem nada. O sacerdote, ele faz o voto de pobreza, obediência e castidade. Pobreza significa ter um despojamento de tudo, de tudo. E dentro da igreja tem dois tipos de sacerdote. O sacerdote, que é a congregação religiosa, e o sacerdote que é chamado secular ou diocesano. O sacerdote, que é consagrado, ele tem uma congregação que sustenta, que vai sustentar sempre, até depois, quando ele já estiver velho, que não pode mais trabalhar. Tem as casas aonde ampara os doentes, os consagrados da congregação, e como os salesianos, jesuítas, os beneditinos, mas os padres diocesanos, eles não têm. Porque a diocese não vai sustentar o padre a vida inteira. Não vai dar a ele uma aposentadoria ou coisa desse tipo. Então, o padre que é diocesano, a igreja aceita que ele tenha algum recurso para que ele possa viver o resto da sua vida. Quando ele não puder mais trabalhar,
Isso não quer dizer que esse recurso que o padre recebe vai quebrar o voto de pobreza, não. É claro que não pode ter ambições, ter cobiça, querer ter poder, mas o mínimo necessário para que o padre diocesano possa ter ali um plano de saúde e para algumas outras necessidades dele. E a igreja, ela não proíbe, porque não é quebra de pobreza, não. E a obediência, é claro, a obediência ao bispo, o padre diocesano, ele é obediente ao superior da congregação. E a castidade é viver o celibato, assim como imitar Jesus, porque Jesus ele foi celibatário. E isso faz com que o celibatário compartilhe com Jesus o seu estado de vida. Jesus disse no Evangelho que aquele que deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, campos, etc, etc. Esse caso do celibatário, caso dos consagrados. Os consagrados vai receber aqui neste mundo 100 vezes mais. 100 vezes mais coisas, por exemplo, pai, mãe, irmãos, filho. Eles vão receber de uma outra forma, pelas pessoas que o amam. Só que Jesus deixa bem claro, vai receber tudo isso com perseguições. Isso é certo que quem trabalha para Deus nunca vai ficar longe das perseguições. São Paulo, ele fala muito claro, lá na carta 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, perseguição vai ter por causa da palavra, por causa do trabalho. Hoje a gente vê isso claramente. Aqueles que defendem a verdade, aqueles que defendem bem a moral, esses são perseguidos. Bem lá no final do Evangelho, Jesus vai colocar, porém, muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E muitas vezes a gente questiona as pessoas e diz, por quê? Por que será que as pessoas que vivem nesse mundão, sem Deus, sem oração, sem nada, vivem uma vida tranquila, com muito dinheiro, muitos bens, com saúde, tudo dando muito certo na vida? E muitas vezes aquela pessoa boa que está ali sempre buscando a Deus, vivendo uma vida sofrida, difícil, com muita dificuldade, uma pessoa justa, honesta. Mas é preciso esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é para cada coisa aqui. É preciso esperar o tempo de Deus. Aqui está a resposta muitas vezes que agora quem são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, que sofrem como tal. Esses depois serão os primeiros. Porque para Deus, Ele não olha só para essa vida aqui. Nós estamos vivendo hoje. Aqui Ele olha também para a eternidade. Mas a segunda parte dessa reflexão do Evangelho de hoje, o que nos salva não é tanto o desapego. Falando tantas vezes do desapego. Mas não é o desapego que nos salva. E nem mesmo a renúncia pela renúncia. Não é isso que vai nos salvar. O que nos salva é o amor por Jesus e por seu Evangelho, que nos torna cada vez mais livres. Nós desapegarmos e renunciarmos. Porque amamos Jesus. Renunciamos e desapegamos por amor a Jesus. Desapegar-se e renunciar, sim. Mas se não tiver amor a Jesus, não faz muito sentido. Para nós leigos, nós também temos que ter o desprendimento. Sabemos que todos nós, como pais, temos uma preocupação com a família, com a educação dos filhos, e muitas vezes essa preocupação, isso nos leva normalmente a essa preocupação, porque as pessoas querem acumular riqueza e bens para enfrentar o futuro. Mas tudo isso dentro de um equilíbrio não é nenhum problema, desde que tenha um equilíbrio. O que não pode é haver um amor desenfreado
ao dinheiro. Aquele amor ao dinheiro que muitas vezes leva a prejudicar o irmão. Isso não pode existir, mas aquela preocupação justa de manter a família, preparar o futuro dos filhos, isso a igreja não proíbe. Mas não pode haver uma ganância exagerada, o sacrifício muitas vezes da própria vida por causa do dinheiro. Isso não pode existir. São Paulo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. São Paulo fala amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Porque todo mundo precisa de dinheiro. Ninguém vive nesse mundo sem dinheiro. Ninguém vive nesse mundo se não ter o dinheiro. Só que aqui ele fala do apego ao dinheiro. Isso sim é a raiz de todo mal. Muitas vezes, por amor ao dinheiro, as pessoas prejudicam as outras. Não é verdade? Esse apego desenfreado tapeia as pessoas, engana as pessoas, entra na corrupção, fraude, paga propina. Isso nós vemos com frequência. É triste, mas é a realidade que nós vemos hoje. É acontecimento que nós vemos hoje. A mal distribuição do dinheiro público. Tudo isso nós vemos. Mas Deus vai cobrar de cada um de nós. Vai cobrar. A conta chega. Rezemos hoje para que o Senhor nos dê um coração despreendido, desapegado. Que tenhamos sabedoria na administração dos bens que o Senhor coloca à nossa disposição, que coloca nas nossas mãos. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em Marcos 10, de 28 a 31. Rezemos junto, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, a iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filho e campos por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmão, irmã, mãe, filho, campos, com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração. Sabemos que hoje muitos estão aí nas festas do mundo, muitas vezes nas festas mundanas, pagãs que tem por aí, no mundão do pecado, da carne. Mas isso é só para quem vive para este mundo. Mas nós sabemos que somos eternos. Rezemos hoje para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Jesus diz: Pai, perdoe porque não sabe o que faz. Mas nós já sabemos o que faz. Rezemos por aqueles que não sabem ainda o que faz. Que Deus nos dê a graça do desprendimento e que nós tenhamos um olhar voltado para aquilo que traz para nós esperança, confiança, sabedoria. Sabedoria também na administração dos bens que Deus nos dá. Que nós não tenhamos apego nem ganância, mas confiança na vida futura. Não somente no agora do nosso hoje, mas também na eternidade. Rezemos pelos filhos celibatários, todos consagrados e consagradas, aqueles que entregaram a sua vida por amor a Jesus e ao reino de Deus.
Rezemos pelas nossas famílias, porque a família é o celeiro das vocações. Pedimos pelos nossos bispos, padres, que Deus fortaleça na sua missão, no seu chamado, aonde eles deixaram tudo para abraçar a causa do reino, por amor a Jesus, o seu evangelho. Que Deus fortaleça cada vez mais e que Nossa Senhora proteja os seus filhos prediletos, os ungidos de Deus, escolhidos por Ele. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa, pela sua saúde. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.